Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Acreditamos que a única esperança da vida eterna para o ser mortal é a ressurreição através da presença do Espírito Santo de Deus. Em Hebreus capítulo 6, começando no versículo 1 e 2, fala de 6 doutrinas básicas de Cristo. E as duas últimas é as ressurreições e o juízo eterno. Esse é o tema deste sermão, irmãos. As ressurreições e o juízo eterno. Em Atos capítulo 2, versículo 29, vemos que David está sepultado e que ainda está a dormir. Vejamos em Atos capítulo 2, versículo 29. Diz assim: sendo homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca David, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está hoje a sua sepultura. Ele ainda está sepultado, ainda está a dormir. Vejam no versículo 40, no versículo 34, diz assim: porque David não subiu aos céus. David não está no céu. E por isso, irmãos, vemos aqui um dos fiéis do Antigo Testamento, cujo coração era segundo o coração de Deus, a intenção espiritual, o espírito dele, e ele ainda não subiu ao céu. Vemos também em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Estão a dormir, irmãos. Estão mortos. Estão a dormir. Para que não vos entristeçeis como os demais que não têm esperança. Por se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Os ressuscitará quando ele vier à sua segunda vinda. E diz assim: dizemos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, os que já estão mortos, que estão a dormir. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, isto é, a sétima trombeta das 7 trombetas proféticas do Apocalipse. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estão a dormir. Como diz, não procederemos os que dormem. Esses vão ressuscitar primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Daí adiante estaremos sempre com Ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo 39 e 40, que está a falar este Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, de vários exemplos fiéis do Antigo Testamento da fé. No versículo 39 e 40 diz que eles, como diz aqui, diz assim: tendo sido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Não receberam a promessa. Ainda não. Porquê? Porque diz assim: para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Para que eles sem nós não sejam ressuscitados como seres espirituais perfeitos. Tem que esperar por nós. Até a segunda vinda de Cristo. Irmãos, aqui vemos um grande engano das religiões de hoje. É que os seres humanos são mortais.
os seres humanos são mortais. Quer dizer que morremos. Não temos qualquer imortalidade. Morremos. Ou, noutras palavras, não temos uma alma imortal. Não temos uma alma imortal. Quando morremos, morremos e, como a Bíblia diz, estamos a dormir. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, lemos que quando Deus criou o homem, Gênesis capítulo 2, versículo 7, vê-se que ele fez o homem um ser vivente, ou uma alma vivente. Diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Isto é, o espírito do homem no homem. E o homem foi feito alma vivente. O homem ficou ou veio a ser um ser vivente, como lemos na Nova Versão Internacional. Ou na Nova Versão Transformadora diz um ser vivo. Por isso, a alma é um ser vivo. Quando morremos, deixamos de ser um ser vivo. Deixamos de ser uma alma vivente. Estamos mortos. Por isso, nós não temos uma alma. Isto é, nós não temos um ser vivente. Nós somos um ser vivente. Nós somos uma alma vivente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 3 e 4, vemos este grande engano de Satanás a Eva. E a Eva disse a Satanás: não comereis dele, desta árvore do meio do jardim, nem nele tocareis, para que não morrais. Isso é o que a Eva disse a Satanás, porque sabia que Deus tinha dito a ela isso. Ou pelo menos a Adão, e Adão disse a ela, a instrução de Deus. No versículo 4, então, a serpente, representando Satanás, disse à mulher: certamente não morrerás. Vocês veem o que Satanás disse à mulher? Satanás disse à mulher: não morrerás porque tens uma alma imortal. Foi isso, efetivamente, que ele disse à mulher. A primeira mentira de Satanás à mulher foi que não morremos. Isto é, temos uma alma imortal. Irmãos, só Jesus Cristo é o único que morreu e ressuscitou com imortalidade. Isso é o que lemos em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, começando no versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até à aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, até à vinda de Cristo, a qual vinda de Cristo, a seu tempo mostrará o bem-aventurado, vai-nos mostrar a vinda de Cristo, o verdadeiro Cristo, isto é, e único poderoso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que tem, ele só, Jesus Cristo, a imortalidade. É o único que veio do homem e que tem a imortalidade. Queridos irmãos, é o que lemos em Colossenses capítulo 1. Em Colossenses capítulo 1, que vemos que é Cristo que é o único, que é o primogênito, que é o primeiro que veio da morte e ressuscitou. Diz assim em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
O que é que ele quer dizer com isso? Quer dizer, como leem no versículo 18 de Colossenses capítulo 1, que Jesus Cristo é a cabeça do corpo, isto é, do corpo espiritual, que é a Igreja de Deus. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos. É o primeiro que veio dos mortos e por isso é o primeiro que tem agora a imortalidade. Queridos irmãos, tal como Cristo recebeu a imortalidade à ressurreição, nós, quando ressuscitarmos, aqueles que somos de Cristo, receberemos imortalidade à ressurreição. Isso é o que lemos em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 a 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Isto é, nem todos vamos morrer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, das 7 trombetas proféticas do livro do Apocalipse, a última trombeta que representa, simboliza a vinda de Cristo, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e isto que é mortal se revista da imortalidade. Irmãos, à vinda de Cristo, os fiéis vão receber imortalidade. À ressurreição receberemos imortalidade, tal como Cristo, à sua ressurreição, recebeu imortalidade. Vejam no versículo 22 do mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, depois os de Cristo à sua vinda. Vai haver uma ordem. Cristo ressuscitou primeiro para a mortalidade. Nós, à sua segunda vinda, então ressuscitaremos, ou se estamos ainda vivos, seremos transformados para seres imortais. Queridos irmãos, o ponto aqui é que não temos imortalidade. Quando morremos, morremos. Estamos a dormir. E você e eu, nós, não temos nenhuma capacidade, em você ou em mim, para ressuscitarmos, e muito menos para termos a vida eterna. Compreendemos isso bem quando vemos pessoas idosas a morrer. Chegamos a um ponto que ninguém pode fazer nada por eles. Queridos irmãos, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vemos outro princípio muito importante. Este é, uma vez mais, o capítulo da fé. Em versículo 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Você não acredita em Deus, é impossível agradar a Deus. Se você, basicamente, está a dizer, olha, Deus é mentiroso, não acredita em você, como é que você pode agradar a Deus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que nós, aqueles que nos aproximamos de Deus, creamos que Ele existe e que Ele é o galardoador, é o recompensador dos que o buscam. Ele é o recompensador. De uma maneira positiva, dando um galardão aos que o buscam. Os que o não buscam vai dar uma recompensa de castigo. A morte eterna. Deus é o juiz através de Jesus Cristo. Ele é quem determina a sua recompensa ou o seu castigo. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, porque estão a dormir, estão mortos. Não têm uma alma imortal, não, estão mortos. Nem tampouco terão recompensa. Com mortos não têm recompensas nenhuma, estão a dormir, estão à espera
da ressurreição, mas com mortos não tem recompensa. Vejam também no versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porquê? Porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmão, enquanto estamos esta vida, precisamos de fazer a nossa parte. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faz. Com todas as forças. Temos de fazer a nossa parte. Irmãos, por quando estamos mortos na sepultura, não há nada. Estamos à espera da ressurreição e depende do que fizemos. Vejam também em Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Irmãos, a Bíblia diz claramente que quando estão mortos, estão a dormir no pó da terra. E depois vamos ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Irmãos, vai haver uma ressurreição. Mas Deus quer que todos se arrependam. Deus quer que todos se arrependam. Mas nenhuma alma imortal, não existe nenhuma alma imortal e consciente no seu corpo depois de morrer. Não existe. Estão a dormir. Queridos irmãos, a nossa ressurreição é a nossa esperança. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. A ressurreição é a nossa esperança. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. É tudo em vão, se Cristo não ressuscitou. Por isso, Cristo ressuscitou e fez possível para que nós possamos também ressuscitar. E como lemos em João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos ler de novo, se faz favor. Um versículo importante. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. Ressurreição para a vida eterna. E os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Irmãos, a ressurreição da condenação é uma má tradução, porque é uma ressurreição para o juízo. E por isso há uma ordem em que as pessoas são ressuscitadas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, de novo, versículo 23, vemos, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, primeiro Cristo, depois os que são de Cristo à sua vinda. E depois virá o fim, em que os outros ressuscitarão e que vai haver o reino de Deus ser entregue, isso tudo. Muitas outras coisas que vão acontecer, mas há uma ordem. E quando ressuscitarem, Deus vai dar às pessoas o corpo apropriado a essa pessoa. Nessa ressurreição. Pode ser uma ressurreição física ou pode ser uma ressurreição espiritual. Sim, irmãos, vemos que houve ressurreições físicas, que Jesus Cristo tem o poder de fazer ressurreições físicas. Lemos, por exemplo, em João, capítulo 11, que vemos aí a ressurreição de Lázaro. Versículo 43 e 44. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai
para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desligai-o e deixai-o sair. Porque era uma pessoa física, não era espiritual que podia sair destas faixas e disso tudo. Não, era uma pessoa física. Uma ressurreição física. Tal como em Mateus 27, quando vemos aquelas pessoas que ressuscitaram durante a morte de Cristo, Mateus 27, versículos 52 e 53, também foi uma ressurreição física. Mateus 27, 52 e 53. Diz assim: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Mas foi uma ressurreição física, irmãos. E saíram dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Foi uma ressurreição física. Deus demonstrou, através destes exemplos e outros exemplos no Antigo Testamento também, que tem o poder de ressuscitar para uma vida física, mas também tem o poder de ressuscitar para uma vida espiritual. Queridos irmãos, o plano de salvação exige uma ressurreição. O plano de salvação exige uma ressurreição. Senão a humanidade, uma vez morta, estaria morta para sempre. Porque não temos uma alma imortal. O apóstolo João, no livro do Apocalipse, no capítulo 20, descreve basicamente 3 ressurreições. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, vemos primeiro, no versículo 6, diz: bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição e que reinarão com Cristo por 1000 anos. Vemos aí uma primeira ressurreição para a vida eterna. No versículo 11 e 12 vemos uma ressurreição para a vida física, que vamos abordar um bocadinho em maior detalhe daqui a pouco. E no versículos 13 a 15 vemos uma terceira ressurreição à morte no lago de fogo, que também vamos abordar um pouco mais daqui a pouco. Porque esses que são incorrigíveis dos séculos passados, que rejeitaram a oferta de Deus para a salvação, terão que ser ressuscitados para serem julgados e verem o que fizerem e morrerem no lago de fogo, no lago de Guiena, no lago de fogo. E então serão lançados nesse lago e então terão a segunda morte e morrerão para sempre. E por isso vemos, irmãos, que vai haver várias ressurreições. O fato é que os mortos, antes de ressuscitarem, Deus vai decidir, vai julgar, vai fazer uma decisão quais é que vão estar na primeira e quais é que vão estar na segunda e quais é que são, digamos assim, incorrigíveis e estarão nesta terceira ressurreição. Por isso, vemos que há um julgamento antes da primeira ressurreição. Na realidade, irmãos, em 1 Pedro, capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 4, vemos que o juízo já começou para nós na Igreja de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Isso primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que vão desobedecer. Irmãos, o julgamento começou para você e para mim. Por isso vemos que esses mortos, antes de ressuscitar, serão julgados. É o julgamento dos mortos, para estarem ou na primeira, ou na segunda, ou terceira ressurreição. Há uma certa decisão antes de ressuscitarem, para saberem quando, para ser decidido quando vão ser ressuscitados. Em Apocalipse capítulo 11, no versículo 15, vê-se então a vinda de Cristo. Quando Cristo virá
e vai estabelecer o governo de Deus na terra. Esse é quando o sétimo anjo, a sétima trombeta, das 7 trombetas proféticas, vai tocar essa trombeta, o sétimo anjo. E então diz que houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo, os governos deste mundo, vieram a ser os governos de Deus. Vão então estar sob o reino de Deus, do governo de Deus. E Deus vai reinar, Cristo vai reinar na terra. Deus vai reinar através de Cristo para todo o sempre, na terra e no universo daí para diante. Um bocadinho mais adiante, no versículo 18, vê-se então que quando Jesus Cristo volta para reinar na terra, as nações vão estar iradas, vão tentar lutar contra Cristo, que é fútil, está claro. E diz assim: o tempo dos mortos para serem julgados. Os mortos vão ser julgados. E aqueles que foram julgados como mortos vão estar na primeira ressurreição e os outros vão ser julgados para ressuscitarem mais tarde. Queridos irmãos, por isso vemos que há uma primeira ressurreição e outras ressurreições que seguem. E isso é parte do plano de salvação de Deus. Então vamos agora analisar estas 3 ressurreições em um bocadinho maior detalhe. A primeira ressurreição, como vemos em Apocalipse capítulo 20, começando no versículo 4, Apocalipse capítulo 20, começando no versículo 4, vemos: e vi tronos e sentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Isto é, aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição vão julgar. E diz assim: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até os 1000 anos se acabaram. Mas aqueles que ressuscitaram à vinda de Cristo, essa é a primeira ressurreição, como diz no versículo 5. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Em João capítulo 5, versículo 29, diz que essa é a ressurreição da vida. E Hebreus 11, versículo 35, diz que é uma melhor ressurreição, porque é uma ressurreição para a imortalidade, à vinda de Cristo e para reinarem com Cristo. Em Mateus 16, versículo 27, lemos: porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então dará ou retribuirá a cada um segundo as suas obras. Queridos irmãos, notem um ponto importante aqui, que a salvação é um dom gratuito de Deus. Repito, a salvação é um dom gratuito de Deus. Não se baseia em obras. Mas as obras, isto é, o seu crescimento espiritual no caminho e na vida de Deus, vai afetar o grau da responsabilidade que você vai ter no reino de Deus. As suas obras vão ser parte de uma recompensa adicional de acordo com as suas obras para você ter maior ou menor responsabilidade no reino de Deus. Quais são as suas obras? Quais são as suas obras? No crescimento espiritual, no caminho de Deus. Precisamos de pensar nisso, irmãos. Sim, a salvação é um dom gratuito, não depende de obras. Mas as obras vão dar a você, vão afetar você o grau de responsabilidade. Por exemplo, sobre 10 cidades, ou 5 cidades, ou duas cidades, ou seja, como for. Essa é a primeira ressurreição, à vinda de Cristo. Aqueles que estão a ser julgados agora, aqueles que são de Cristo, que estão a se arrepender, a viver o caminho de Deus agora. Mas os outros que não são chamados agora, esses serão ressuscitados após o milénio, como lemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Diz assim: mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabaram, depois do milénio. Esse é o período do juízo branco, que lemos no versículo 11 e 12. Essa é uma ressurreição geral.
E diz assim, no versículo 11, vi este trono branco, e depois no versículo 12, e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Quer dizer, que estavam ressuscitados. Para os mortos estarem diante de Deus, tinham que estar ressuscitados. E então aqui vê-se que é uma ressurreição. Sim, são ressuscitados e são avaliados nessa ressurreição, mas vão aprender a verdade. Vão aprender o que não sabiam. A eles serão dados a chance que nunca tiveram. Então vão aprender a verdade e saber o que sabem realmente a verdade, sem enganos de Satanás. E ao longo desse tempo, período que vão viver por um certo período, que de acordo com Isaías 65:20, pensamos que será cerca de 100 anos, vão ter que se arrepender. Vão ter que aprender a verdade, vão ter que responder a esse entendimento, vão ter que se comprometer e batizar, vão ter que ser ou receber a imposição das mãos para receberem o Espírito Santo de Deus, e vão ter que estar a vencer as fraquezas da carne. Vão ter que vencer as fraquezas da carne. Sim, depois dos ressuscitados ainda serão carne e vão ter que vencer as fraquezas da carne. Por isso não são condenados imediatamente. Porquê? Porque conforme se arrependem, vão ter a oportunidade da vida eterna. E por isso é que diz, aqui, abriu-se outro livro. Sim, abriram-se os livros, que é a Bíblia, então vão ser julgados de acordo com as obras deles e de acordo com o que a Bíblia diz, mas conforme eles se arrependem e de facto mudam para viver o caminho, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Eles vão ter a oportunidade de ter a vida eterna ao fim desse período. E por isso não são condenados. Não é uma ressurreição para a condenação, é uma ressurreição para o juízo. Por isso é que em João 5, versículo 29, não é a ressurreição da condenação, mas é a ressurreição do juízo, como lemos na Almeida Revista e Atualizada. Ou como lemos na Nova Versão Transformadora, ressuscitarão para serem julgados. Sim, um julgamento, mas é um período de julgamento, um período de avaliação. Saberão a verdade e agora vão ter que responder a essa verdade e responder a essa misericórdia de Deus. Em Ezequiel 37 vemos esses ressuscitados e em Ezequiel 37 está a falar acerca do vale de ossos ressequidos. Isto é, esses mortos que estão muito ressequidos há muitos anos, estão mortos há muitos anos, e então vão ressuscitar. Vejamos então Ezequiel 37, começando no versículo 1. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Isto é, ele teve numa visão, e aí então ele estava nesta visão perante estes ossos ressequidos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Quer dizer, que estavam aí há muitas centenas ou milhares de anos. E me disse, filho do homem, então esses ossos viverão? Então ele disse, Senhor Deus, tu sabes, eu não sei. Então Deus me disse, profetiza a esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, o eterno Deus, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Farei entrar em vós o fôlego da vida, o Espírito do homem no homem, e vão viver.
e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Isto é o fogo da vida, o Espírito do homem no homem. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. E versículo 7. Então eu profetizei como me deu ordem. Então houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. E os ossos chegaram, cada osso a seu osso. E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o Espírito, não havia neles o fogo da vida. Noutras palavras, eram cadáveres. Foram reconstruídos, mas eram corpos mortos. Não estavam vivos. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao fogo da vida. Ao Filho do Homem, diz ao Espírito, ao fogo da vida, assim diz o Senhor, vem de onde vens, de onde os quatro ventos, ao Espírito, ao fogo da vida, e assopra sobre estes mortos para que vivam. O Espírito do homem no homem, que quando uma pessoa morre, Deus guarda, que é uma gravação do que essa pessoa é, da personalidade dessa pessoa, das experiências dessa pessoa, do caráter dessa pessoa. Essa gravação. Agora tem um corpo novo. Deus põe este Espírito do homem dentro desse corpo e então esse corpo começa a viver fisicamente, porque era um corpo físico, com carne e com pele. E assopra sobre esses mortos para que vivam. Isto é, para que tenham uma vida física. E profetizei, versículo 10, como ele me deu ordem, então o Espírito, isto é o fogo da vida, o Espírito do homem no homem, entrou neles e viveram. Vida física. E se puseram em pé, isto é, estão ressuscitados, estão vivos. Fisicamente. Um exército grande em extremo, estão vivos. Fisicamente. Versículo 11. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Sim, esta profecia, o Antigo Testamento, basicamente, foi escrito para os israelitas, mas lembrem-se que isto é aplicável a todos, para o gentio primeiro e também, para o judeu primeiro e também para o gentio. É para todos. E eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e nós mesmos estamos cortados, não temos esperança. Portanto, profetiza e diz assim, diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Estas pessoas mortas, estas pessoas que foram pecadoras, que morreram, agora são ressuscitadas fisicamente e são postas de volta na terra deles. Então sabereis que eu sou o Senhor. Como? Porque vão aprender a verdade. Vão ver que Deus de facto existe. Quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E por isso, para aprenderem isso, vão ter que se arrepender, vão ter que saber a verdade, vão ter que responder a esse conhecimento, vão ter que ser batizados, e então, quando são batizados pela imposição das mãos, recebem o Espírito Santo de Deus. Por isso diz no versículo 14, e porém em vós o meu Espírito, e vivereis. Oh, mas já estão a viver fisicamente? Sim, mas viverão eternamente como seres espirituais, quando forem transformados ao fim desse período. Irmãos, aqui vê-se em Ezequiel 37 esta profecia da segunda ressurreição. Em Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24, vê-se que isto é aplicável igualmente aos gentios. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Porque aqui Jesus Cristo está a dizer àqueles que... Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. Assim, começando no versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia de juízo do que para vocês.
Quando ressuscitarem, na segunda ressurreição, naquele momento, aqueles vão ter um juízo mais fácil do que para vocês, porque vocês vão estar debaixo de uma pressão mais alta. E tu, Cafarnaum, que foste erguida até ao céu, isto é muito soberba, serás abatida até ao inferno. Porque se em Sodoma se tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. Irmãos, isto é aplicável tanto para os israelitas, esta segunda ressurreição, como para os gentios. No capítulo 12 de Mateus, versículo 41 e 42, diz: os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e acho que está aqui quem é maior que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Irmãos, vão ressuscitar juntos. E então em Romanos capítulo 11, versículo 1 diz: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque lê-se um bocadinho mais adiante, no versículo 25 de Romanos 11, lê-se assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejam sábios em vós mesmos, porque o endurecimento que veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo. Ora, se todo Israel será salvo, também todos os gentios serão salvos. Para o judeu primeiro, mas também para o gentio. Deus quer que todos se arrependam. Vejam em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa. Sim, vai demorar tempo, mas Deus não retarda a sua promessa. Ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo. Tem muita paciência. Deus tem mais paciência que você. Deus tem mais paciência que eu. É longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam. Deus não quer que ninguém se perca. Sim, alguns, infelizmente, vão ter que se perder, porque vão rejeitar a verdade. Mas não quer que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Isso é o que Deus quer, que todos se arrependam. Em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todo mundo seja salvo, que se arrependam. Irmãos, no entanto, vendo isto, esta segunda ressurreição vai dar a oportunidade a essas pessoas. Mas nem todos, infelizmente, mesmo com o conhecimento suficiente e com toda a justa oportunidade, nem todos se vão arrepender. Haverá alguns que ainda vão recusar essa grande oferta de Deus. Então vemos a terceira ressurreição. Essa será uma ressurreição para a vida física, para aqueles que propositadamente, isto é, de propósito, rejeitaram a oferta de Deus para a vida eterna em épocas passadas, embora plenamente conscientes da verdade e do juízo final de Deus.
esses serão trazidos de volta à vida, a uma vida física, para serem justamente punidos, castigados, com a morte no lago de fogo, no lago de Guiena. Juntamente com aqueles que não se arrependeram ao fim do período da segunda ressurreição. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Apocalipse capítulo 20, versículo 13. Lemos. Apocalipse 20, versículo 13. Deu a mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Estes que ressuscitaram, que são chamados como a morte e o inferno, isto é, aqueles espiritualmente mortos, e o inferno que é o Hades, que basicamente já estão na sepultura, num desastre. E esses vão ser lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E esses que são parte dos mortos, o morte e o inferno, aqueles que não se arrependeram, ao longo com aqueles ao fim da segunda ressurreição também não se arrependeram, isso é, aqueles que não estão no livro da vida, todos eles vão ser lançados no lago de fogo. E por isso, irmãos, vemos que vai haver uma ressurreição para a morte eterna. Em Hebreus capítulo 10 descreve estes de uma maneira mais específica, em Hebreus capítulo 10, versículo 26 a 27. Hebreus 10, versículo 26 a 27. Porque se pecarmos voluntariamente, irmãos, se nós deliberadamente pecarmos, sabendo bem, desejando e querendo pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Isto é, a segunda morte, que há de devorar os adversários. Devorar. A palavra devorar quer dizer eliminar completamente. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 diz: Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Diz aqui, os elementos ardendo se desfarão. Estas pessoas vão se desfazer. Tudo será destruído. Irmãos, não é um tormento contínuo a arder. Não é arderem eternamente num fogo do inferno. Isso é uma mentira. Aqui diz que se vão desfazer. Tudo se queimará. Em Malaquias capítulo 4, versículo 1, descreve, dizendo assim: Porque eis que aquele dia vem ardendo, como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Irmãos, vão se desfazer, vão ser destruídos, vão ser como palha. E no versículo 3 diz, de Malaquias 4, e pisareis os ímpios que se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Isso é daqueles que se têm agora, que são eternos. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Vão ser cinzas. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, lemos: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Irmãos, a palavra grega para alma é psyche, que significa espírito. Por isso,
não temam os que matam o corpo, mas que não podem matar o espírito do homem, o fôlego da vida. Porque Deus guarda esse espírito do homem, essa gravação, à primeira morte, para que à ressurreição Ele põe o espírito do homem nessa pessoa, para depois vir a ser essa mesma pessoa, porque tem a gravação do que era. O caráter, a personalidade, o que ele era, está gravado. E por isso diz, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, isto é, no Gehenna, no lago de fogo. A palavra grega aí é Gehenna, que é a segunda morte, que é o lago de fogo. Faz perecer no lago de fogo, no Gehenna, a alma, suke, isto é o espírito do homem no homem, e o corpo. Tenham medo de Deus, porque Ele pode destruir o espírito do homem no homem. Se é guardado após a primeira morte, mas depois, na segunda ressurreição ou terceira, esse espírito é posto de volta num corpo físico. E Deus pode destruir esse espírito do homem no lago de fogo. Também lemos em Mateus 25, versículo 44. Irão estes para o tormento. A palavra tormento é outra tradução incorreta, porque o grego é kolassis, que significa correção, punição e penalidade. Irão estes para a penalidade, para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Irmãos, este é um juízo, um castigo eterno. A segunda morte é um castigo eterno. Não é um sofrimento a sofrer, a queimar no fogo eternamente. Isso não é um Deus misericordioso. É um castigo eterno. Por isso não é um tormento que continua para sempre, porque não continua, mas é que o efeito dessa punição, desse castigo, é permanente. Aqueles que morrem a segunda morte permanecerão para sempre mortos. Não terão mais nenhuma ressurreição. O espírito do homem deles, suke, será destruído. Por isso, irmãos, abordamos e vimos estas três ressurreições, que é parte do plano de salvação e que é parte do juízo eterno. Estas três ressurreições, irmãos, demonstram claramente o juízo eterno de Deus. Demonstram a longanimidade, a paciência de Deus e a justiça dele, que Ele quer que todos se arrependam e que venham a ter a vida eterna. Essas três ressurreições e este juízo de Deus demonstram o plano de Deus. O plano de Deus para a humanidade e para a salvação. E que Deus é muito justo. Todos receberão uma justa recompensa. Os justos, a vida eterna. Os ímpios e pecadores, depois de terem a oportunidade de realmente poderem se arrepender, se não se arrependerem, receberão então o castigo eterno, que é a morte eterna. Hebreus 9, versículo 27, irmãos, diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Queridos irmãos, esse juízo requer a exigência, exige a ressurreição para todos. Para todos que tenham vivido. Vai haver várias ressurreições. Vê-se aí a beleza do plano de Deus. A nossa fé não é em vão, irmãos. Graças a Deus, Deus é justo. E ao final haverá completa e perfeita justiça. Glória seja dada a Deus. Aleluia e amém.